Então, essa última semana, vocês viram que saiu uma pesquisa a respeito da popularidade do governo Lula. E aí essa pesquisa fez alguns indicativos muito importantes e mostrou um resultado, pode ser muito preocupante aí, para a correlação de forças de como a gente está vendo, né? Não só o governo Lula no geral, né? Mas para a gente ver e fazer uma análise mais aprofundada sobre como o governo tem impactado, né, no resultado dessa pesquisa. Então, nessa pesquisa, foi a pesquisa da Quest, né, que saiu em primeiro lugar, que gerou um certo bafafá e tal, e que indicou a popularidade do governo, né, aqueles que consideravam o governo bom ou ótimo, acho que se manteve estável, ó, há 5 dias atrás, isso, ó. Pesquisa da Quest, que saiu há 5 dias atrás, né, 51% aprovam o trabalho do presidente, 46% desaprovam. Então aqui, ó, a gente percebe uma tendência complicada. Essa tendência que está dada aqui, a gente percebe que o grau de aprovação do governo, ele se manteve ali mais ou menos estável, né? Teve um aumento ali em agosto de 23, e de lá para cá, né, houve uma queda na aprovação, ainda que seja uma média aí de 3, uma margem de erro de 5%, que é bastante, mas a gente vai deixar só para ficar mais fácil aí da gente fazer a análise. Ficou na margem de erro, né? De 5% e 56% para mais ou para menos. O que chama a atenção é a gente ver que houve uma queda no número de pessoas que não soube ou não respondeu, ou seja, há uma formação da opinião pública mais consolidada sobre o tema e, o que preocupa é isso aqui, a desaprovação subiu 18% em um ano. É um número muito alto. E aí aqui, ó, a gente também consegue observar algumas distinções. Aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo, com base em relação à renda familiar. Isso aqui é um recorte importante, né? Porque quando a gente vai pegar para analisar essas pesquisas, a gente tem que fazer o recorte de classe em cima disso, né? Porque a desaprovação que o presidente Lula tem com relação aos evangélicos, por exemplo, ela é diferente dependendo de qual lugar, de qual pessoa é entrevistada e se faz essa pergunta. A desaprovação do Lula entre os evangélicos é maior naqueles evangélicos que têm salários maiores também. Então aqui, ó, até 2 salários mínimos a gente vê que é uma grande fatia da classe trabalhadora, teve uma diminuição da aprovação, e isso aqui é muito preocupante, né? Entre fevereiro de 23 e abril de 23, houve um crescimento da desaprovação muito grande, uma queda novamente, né, que vai ali, tá aqui relacionado a esse espelho do gráfico de cima, e ao mesmo tempo o aumento da desaprovação. Então aqui, o que é importante, a gente vê que o salário do que a gente poderia chamar de classe média, forçando bem a barra, né? Classe média, a desaprovação cresce também, e mais de 5 salários mínimos, o que a gente está vendo é que houve ali um início de aprovação no começo do mandato, e agora já tem uma queda novamente, e o sinal de desaprovação subindo. Bom, a partir desses dados a gente pode tirar algumas análises. Quais são essas análises? No caso, né, dessa última pesquisa que saíram outras pesquisas em seguida, e essas outras pesquisas indicavam algumas questões, né, sobretudo com relação aos principais motivos dessa desaprovação. Então, os veículos midiáticos dominantes têm notificado que a desaprovação do governo Lula está acontecendo por causa dos eventos que aconteceram, das declarações do Lula sobre Israel, o que, segundo os especialistas, teria mobilizado o voto negativo dos evangélicos nessa conjuntura, e, ao mesmo tempo, as questões relacionadas à ilha de Marajó. Só que aqui tem 2 problemas para a gente começar essa análise. Primeiro, a questão sobre Israel, ela impacta muito mais os grupos que têm maiores fatias de salário mínimo dentro dessa organização. Então, essa impopularidade gerada pelas questões de Israel são puxadas nessa perspectiva. Além disso, a gente tem também a questão do Marajó. Marajó foi aquele momento que a cantora gospel Aimee Rocha fez ali uma fala num festival, e aí a extrema-direita, né, a Damares Alves, essa galera toda conseguiu capitanear muito bem isso, e a comunicação do governo, mais uma vez, né, ficou a ver navios. E aí, enfim, não conseguiu mobilizar as bases, não conseguiu mobilizar ali para poder gerar esse engajamento, né? Então eu acho que isso traduz mais esse problema da comunicação, esse problema que já está vindo aí de algum tempo. Mas essa queda está dizendo respeito, ela teve um aumento substancial justamente nos grupos que são mais proletarizados, né? Nas fatias que têm mais vulnerabilidade da classe trabalhadora. Por quê? A política econômica do governo não está sendo satisfatória. É isso.
Essa insatisfação tem sido puxada, sobretudo, por esses vários desgastes em que o governo está sendo envolvido, e nesse envolvimento a gente tem a participação em várias polêmicas, em várias coisas. Então foi, por exemplo, a questão da proibição do saque aniversário do FGTS. A gente viu a fuga do presídio de penitenciária de segurança máxima de Mossoró, que colocou em questão justamente toda a estrutura que estava ali disponível para poder fazer a guarda daqueles presos, o surto de dengue que cresceu significativamente, a política de privatizações também, que está gerando um desgaste muito grande, e sobretudo, né, essa visão nem morde, né, nem assopra, meio paz e amor, né, com tudo isso, também tem mobilizado negativamente. A gente viu que a PL dos motoristas de aplicativo também, eu acho que é mais um desgaste que o governo está se envolvendo e que beneficia diretamente as empresas e não os trabalhadores, né? Porque a gente já falou que isso institui uma nova dinâmica de trabalho, institui uma nova dinâmica de naturalização das horas de trabalho. Eu falei sobre tudo isso no meu vídeo sobre essa política que está aqui em cima e você pode conferir no card, tá? Os cortes nas universidades federais, a PEC para tentar diminuir o peso constitucional da saúde e da educação, enfim, uma série de medidas que está realmente puxando essa popularidade lá para baixo. E aí o que a gente tem sentido, né, o que a gente pode observar nesse aspecto, é que existe também uma frustração muito grande de vários setores que depositaram o voto no Lula em 2022 como um eixo antibolsonarista e que, no final das contas, está fazendo políticas, né, tão ruins e até piores que políticas econômicas que foram colocadas durante o governo Bolsonaro. Tipo isso, né? A gente falou do peso constitucional da saúde e educação, o arcabouço fiscal, a não revogação da reforma trabalhista, a não revogação do novo ensino médio, a versão adaptada, um diálogo. Então, eu acho que essa pesquisa ela é muito um retrato de como em política é importante a gente entender o quanto a guerra de classes está deflagrada, né? O quanto ela está ativa. Porque nessa mobilização em que o governo Lula se sacrifica, a gente vê que está assim tudo para poder gerar o otimismo do mercado, o otimismo dos investidores e blá blá blá, e a classe trabalhadora só tomando, só tomando, só tomando. E aí você tem esse lado do governo que não quer passar, que não quer se indispor, que não quer demarcar o território da luta de classes. Não quer fazer isso. Não quer fazer essa demarcação. E ao não fazer essa demarcação, a extrema-direita, a direita, não a extrema-direita, a direita faz essa demarcação. A direita faz essa demarcação. Então, quanto mais a gente vê, né, esse processo em que há essa concessão, esse discurso meio mole, essa coisa meio o amor venceu, essas coisas super esvaziadas, super ali que não mobilizam, enquanto isso, a realidade econômica qual que é? O desemprego parou de crescer, mas o trabalho informal não para de crescer. As coisas estão caras. A inflação está ainda atuante e o preço das coisas continuam crescendo, tá ligado? Não tem uma política industrial robusta, não tem. Não tem uma política de investimento em ciência, tecnologia, saúde, educação, não tem. Ao contrário. Você tem uma política que está circunstanciada, que está baseada numa lógica de austeridade, no teto de gastos, numa lógica que vai justamente fazer uma força contrária ao desenvolvimento. O PIB do Brasil no ano passado cresceu 2,9%, baseado em um momento econômico em que havia disponibilidade de uso de recurso, de gasto público para movimentar a demanda. Agora não tem mais. Pô, acabou. Gente, até abril, maio, colapso. A UFRJ já deu sinal que precisa de dinheiro para funcionar, senão não funciona. Então, é perceber o quanto a guerra de classe está deflagrada. Porque, por um lado, existe essa tentativa constante, né? Sobretudo pelo panorama econômico, de como o governo Lula serve aos interesses da burguesia. É isso. Serve aos interesses da burguesia. Acabou. Ah, mas pode pensar no trabalhador um pouquinho, ter ali um programa, não sei o que, não sei o que lá. É isso. Os interesses concretos que estão sendo atendidos concretamente são os interesses da classe dominante. E isso custa ao governo popularidade. E isso custa ao governo capacidade de mobilização. Dia 8 de março teve ato do Dia Internacional da Mulher. Teve ato. Qual grande força política de grande notoriedade, por exemplo, do governo federal, fez mobilização para poder agitar as mães trabalhadoras para comparecer ao ato, para conseguir gerar uma força para aprovar alguma coisa, para propor uma política, para além só
da conciliação, da negociação com o Congresso. Enquanto isso, o Congresso Nacional, liderado pelo Arthur Lira, mas que está diretamente conectado com os ministros, com as pessoas que estão sendo nomeadas lá dentro, está fazendo o quê? Está fazendo pressão no governo federal, está fazendo pressão para poder conseguir mais verba, para conseguir mais cadeiras. O Arthur Lira falando que vai precisar votar em regime de urgência as questões relacionadas, por exemplo, ao Ministério de Transporte, de Minas e Energia, de tudo isso. Cara, exatamente. Bem lembrado, Guilherme. O Lula também voltou atrás na elaboração das passeatas para relembrar os 60 anos do golpe. O que nós estamos vendo aqui é a capitulação. O que nós estamos vendo aqui é a desistência de disputa no cenário da luta de classes. O governo olha para a luta de classes e diz: esquece, vamos ficar aqui com o nosso progressismo difuso, vamos ficar aqui com o nosso progressismo que não significa nada, que não mobiliza, que é discurso vazio atrás de discurso vazio, é vitória simbólica atrás de vitória simbólica e derrota concreta atrás de derrota concreta. Aí fica complicado. E isso aparece como um reflexo. Isso aparece não como um problema da comunicação. Porque muita gente vai falar isso. O problema do governo é que o governo não sabe comunicar as coisas. Não é só isso. O governo Lula não só não sabe comunicar as coisas, existe um amadorismo muito grande na forma de como a SECOM gere os seus conteúdos e as suas publicações, como também pratica o negacionismo político concreto, tá ligado? Concreto. Tipo, de olhar para a realidade e achar que tá tudo bem, tá tudo ótimo, porque o Bolsonaro não tá mais no poder. Enquanto isso, operação da Polícia Federal, operação para poder verificar as denúncias a respeito do 8 de janeiro, da tentativa de golpe, blá, 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 blá. E é isso que está mobilizando. É isso que está mobilizando. Não é o emprego. Saiu outro dia a notícia. A renda, olha só, a renda do trabalhador de 2023 para 2024 foi o ano que ela teve o maior aumento de um ano para outro real, desde o Plano Real. Por quê? Porque foi uma medida, né? Foi um crescimento impulsionado pelo aumento de gastos. Agora, com a lógica de austeridade, esquece. Com a lógica do arcabouço, esquece. Não tem investimento, não tem mais recurso para poder gerar esse engajamento necessário para poder promover investimento. O que isso significa? Piores empregos. Significa queda na qualidade de vida da classe trabalhadora. Significa o processo de privatização. Significa tudo isso que a gente está vendo. Então, é um ato atrás do outro que não é relacionado a um problema de comunicação, mas é relacionado ao próprio governo, à própria forma de como o governo está conduzindo a sua política. É isso que tem que ser dito e é isso que é verdade. É isso que é verdade. A questão, a comunicação, ela é uma parte que reflete não só o amadorismo de lidar com as redes sociais, não entenderam nada, nada, como também é um reflexo direto de falar o quê? Dizer o quê? Não mobiliza nas redes sociais, não mobiliza nas ruas, retira a mobilização, tá ligado? Vamos ver aqui, né, como que vai ser o 1º de maio, Dia do Trabalhador, como que vai ser, se vai ter os atos em memória dos 60 anos do golpe. Até isso desmobilizou. E aí o governo recebe a pesquisa, olha a pesquisa e fala: tô surpreso. Como será que isso aconteceu? Como será, Sherlock? Como será que isso aconteceu? Nossa, claro, se você tem uma linha política que está cada vez mais apertando a situação da classe trabalhadora, concretamente, apertando, cara, não tem crescimento de PIB que salve isso. O crescimento do PIB é uma coisa que faz sucesso e faz essa diferença substancial para Faria Lima, para galera que muitas vezes tem mais de 5 salários mínimos. E aí? E o que de concreto está saindo disso? A queda da popularidade do governo Lula é um sintoma terrível, sintoma ruim, e é um sintoma que está evidenciando não só o problema de fundo da economia política do governo, mas evidencia também o amadorismo no trato com os meios de comunicação e que não consegue angariar isso daí para você, não consegue, não está conseguindo. E aí, o que você vê em contrapartida disso? O crescimento da extrema-direita que não faz concessão. A direita não faz concessão. Você vê alguém da direita fazendo concessão? Você vê alguém da direita falando, não, vamos negociar? Você vê alguém da direita falando, não iremos fazer o ato em homenagem à Revolução de 64? Você vê alguém deles falando isso? Você vê algum deles mediando? Você vê?
Ninguém media. Quem media? É a esquerda que media. É a esquerda. Ah, não. Não, é essa hegemonia de esquerda, né? Ah, não. Veja bem. Ah, meu Deus. Não dá, né? Não dá. E olha só que reflexo interessante. Olha só que reflexo interessante. Eu vi uma matéria, eu acho que foi no Estadão também, que falava sobre a preferência política dos motoristas de aplicativo. Nessa matéria, estava indicando que acho que de cada 10, 5 eram de direita, né? É que na matéria ele estava assim, era um espectro, né, grandão, e aí tinha o espectro de extrema esquerda até extrema direita. Aí na extrema direita, eu lembro que estava alguma coisa do tipo 30% dos entrevistados de se identificar com o bolsonarismo raiz. E eu acho que faz sentido, né? Faz sentido quando a gente para analisar, por exemplo, que é uma categoria que muitas vezes está muito submetida ao discurso empreendedor, a essa ideologia antitrabalho, antiproletarização. São quadros que querem se aproximar mais desses ideais da pequena burguesia. Em contrapartida, a segunda ideologia política que tinha mais adesão era a extrema esquerda, com 13% dos entrevistados, ironicamente. 13% dos entrevistados. Por quê? Porque o governo não está mais conseguindo atender essas demandas. E é isso que é foda. Porque se a gente vê um crescimento de pessoas que se identificam com a esquerda radical em um setor que é profundamente bolsonarista, que é profundamente precarizado, né? Um setor que muitas vezes ali está sempre no veneno do trabalho informal, e aí a gente aplica e garante uma política que beneficia as empresas e que faz coro a esse discurso empreendedor, né, ao discurso que o bolsonarismo gosta, só mostra pra gente o quanto o governo não está conseguindo fazer uma pesquisa, lidar com a presença e essa compreensão de que haveria a possibilidade de avançar, né, com as pautas, com as questões e tudo mais, se isso fosse proposto, tá ligado? E não é. O que é proposto para a classe dominante. Por isso que eu estou dizendo, o governo Lula é um governo que atende aos interesses da classe dominante. Por quê? Cancelar os atos de memória ao golpe só interessa a classe dominante. Só interessa a classe dominante. Só. A quem mais interessa? Tá ligado? Arcabouço fiscal é algo que só interessa à classe dominante. Só interessa aos investidores, só interessa aos banqueiros, só interessa aos capitalistas. Só. A pele dos entregadores só interessa às empresas de aplicativo. Só. Mais ninguém. E aí o problema é que se você não tem essa política dada, colocada, se você não tem densidade política, ninguém confia. Como que alguém vai confiar em alguém que chega com esse papinho mole, né? Esse papinho, ai, não sei o quê, ai, não, veja bem, não é bem assim. No momento em que a luta de classes aperta, é o momento que a gente tem as maiores oportunidades de conseguir garantir uma, não vou dizer uma virada de maré de conjuntura, né? Mas que a gente poderia garantir uma condição melhor para poder fazer pressão. Porque enquanto eles radicalizam de lá, a gente precisa radicalizar daqui, tá ligado? Porque senão, isso se reflete nos dados da pesquisa, no resultado da pesquisa. Qual é o resultado da pesquisa? O resultado da pesquisa é que a popularidade do governo Lula caiu entre os mais pobres. Concretamente, é isso que está acontecendo. Porque o emprego está sendo gerado a partir da informalidade. Política de privatização, política de corte de investimentos, sabe? A popularidade que foi puxada ano passado pelo crescimento do PIB, pela melhoria da situação econômica, pode ver quando que o governo começa a cair a popularidade. Em agosto de 2023. O que foi aprovado em agosto de 2023? O que aconteceu em agosto de 2023? Foi a aprovação do arcabouço fiscal. A consolidação do arcabouço fiscal. Foi isso. E aí, fica complicado. Por quê? Porque dessa maneira, a galera tá colocando tudo, tá colocando todos os interesses da classe trabalhadora em jogo. E o resultado disso, né? Previsão do futuro. Vou trazer aqui uma previsão do futuro. Vocês que acompanham a live sabem disso. Por isso que, é importante sempre acompanhar a live, porque muitas vezes nos cortes, nos reacts e tal, não sai a análise completa, por qualquer motivo que seja, né? Porque às vezes não era um vídeo, alguma coisa assim. Mas já falei isso na live várias vezes. A disputa pela Prefeitura de São Paulo está em aberto. A galera tá num oba-oba do caralho, né? Tá num negócio de aliança do amor, não sei o que lá. Saiu a pesquisa ontem que falava do empate técnico entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Tá ligado? E aí o que a gente tem? A reprodução novamente dessa lógica. Agora que saiu, né, a questão das obras sem licitação, foi muito bom, aliás, excelente matéria do UOL Prime, recomendo todo mundo que vá ver.
Aqui, ó, não tem jogo ganho, pô. E aí, olha só como é o cálculo político da coisa. A popularidade do governo Lula tá caindo. O Lula ganhou na cidade de São Paulo. Ganhou. Qual que é a aprovação do governo Lula hoje na cidade de São Paulo? Porque esse é um dado importante, já que o Lula puxa muito voto pro Boulos. Qual que é o regime de aprovação do governo Lula em São Paulo? Qual que é? O Haddad é um baita freio de mão? O Haddad é um freio de mão. Mas o Haddad tá num carro, né? O Haddad é o freio de mão. Mas quem é que puxa o freio de mão? O freio de mão não funciona sozinho, né? Eu não fico olhando o freio de mão e falo, ô freio de mão! Ô freio de mão! Me vê uma salada de fruta? Não, não. Gritei muito alto? Desculpa. Salada de fruta! Não, queria, hein? Uma saladinha de fruta agora. Um mamãozinho, manguinha. Eu comi hoje uma banana amassada com pasta de amendoim, aveia e canela. Triste. Simplesmente triste. Eu queria comer uma rabanada, velho. Enorme. Um pão entupido de açúcar, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não dá pra ser feliz assim. Não perdi o fio não, Léo. Vou voltar aqui. Volta. O governo Lula, em São Paulo, ganhou em 2022. Como que tá a popularidade do governo? Porque se a popularidade do governo Lula na cidade de São Paulo cair, o que eu acho que é uma tendência, dada a pesquisa que a gente viu, dado que, assim, não tem nada de muito diferente, assim, que o Lula tá fazendo em São Paulo, ao ponto de isso ser um diferencial estatístico. O que acontece? Se a popularidade do Lula tá caindo, isso implica necessariamente em uma perda de votos do Boulos na cidade. Porque essa é a estratégia. Essa é a tática. Lula acaba o eleitoral. E proposta, por enquanto, não vi nada muito substancial, né? Mesmo porque acho que não pode começar a fazer campanha ainda, né? Dito isso, né? Não vi nenhum tipo de fala, né? Nenhum tipo de colocação ali. Não vi. Posso estar enganado. E aí, fica nessa. O prefeito que ninguém conhece, o Ricardo Nunes, não sei o que lá. Ao invés de fazer um discurso propositivo, que mobilize as bases, que mobilize, por exemplo, sobre a questão do problema da moradia da cidade, sabe? Sobre a necessidade de você construir moradias populares gratuitas para a população, para a classe trabalhadora. A reversão do Sampaprev, que mexeu na previdência de todos os funcionários públicos de São Paulo, da cidade. A militarização da Guarda Civil Metropolitana. Você não falar desses problemas, não falar do VAT, se você não falar desses problemas, aí é complicado, né? Porque sabe o que vai acontecer? Nesse joguinho de fazer a boa mediação. Pô, aqui é uma análise, gente. Não é torcida, não. Não é torcida, não. Não conheço o Ricardo Nunes, não conheço o Boulos, não conheço essas pessoas. É o que eu tô analisando de fora daqui. De fora daqui. Nesse jogo de mediação, nesse jogo do toma lá da cá, né, da negociata, a direita é dominante por um motivo. Porque é ela quem dá as regras do jogo. Ela está dando as regras do jogo. E nas regras desse jogo, gente, classe trabalhadora, perde. Perde porque o jogo é feito para ser assim. Olha aí, bem lembrado, o Marcelo Freixo. Eu nunca fui contra a legalização. Drogas destroem vidas. Parará, não agradou na direita, perdeu a galera da esquerda e tá aí. Mas tá tranquilo sendo presidente da Embratur, né? Tá suave. Isso, foda-se, tá suave. O que se espera disso? Na moral, assim. O que se espera de um discurso rebaixado desse jeito? Além da derrota. O que se espera além disso, tá ligado? As medidas econômicas, toda a política que prejudica concretamente a classe trabalhadora. Não tem meme que aguente. Não tem picanha, não tem cerveja, não tem Ministério do Namoro, não tem Celtinha, não tem nada que aguente isso. Nada. Não tem nada que tanque isso. Nada. Pode esperar. Se não tiver essa mobilização, se não tiver a captura das demandas da classe trabalhadora em São Paulo como proposta de projeto, né? E assim, e não é só, né, pique João Campos, né? Meteu o nevado, e naquela época que choveu lá em Recife, há 4 anos atrás, que ele chegava pra galera e falava assim, ó, você é a galera, eu sou o João Campos. Ó, galera, muita força aí pra você, viu? Muito triste tudo isso que tá acontecendo, ó. Firme, força! Não dá, né? Não dá. O que será colhido será derrota. Acabou. A reprovação do governo, o aumento da reprovação do governo, isso é importante. A gente precisa medir isso não pelo índice de aprovação, não só pelo índice de aprovação, né? Mas é importante quando a gente olha para essa questão estatística, a gente olhar e interpretar os dados, muito mais do que olhar um número isoladamente. Se a gente tem um número de pessoas que antes não sabia responder ou não sabia, e esse número diminuiu, e o número de pessoas que reprovam o governo aumentou, o que isso significa, objetivo e concretamente, é que o governo Lula não está agradando as pessoas, sobretudo, que têm menos de 2 salários mínimos.
Acabou. É isso que está concretamente colocado. Concretamente colocado. Ó, você está na internet, você que ama o Lula de paixão, que vai defendê-lo até os últimos fios de cabelo, né? Os meus não, porque estão acabando. Você vai defender ele até as últimas consequências? Cara, é o que está concretamente colocado. É isso. Esses dados não são torcida, não são hate, não são pix, porque é isso, né? Se você faz crítica, você é o quê? Você é um financiado. Se você faz crítica, você é um mal agradecido. Se você faz crítica, você não vê a correlação de forças. Desculpa sempre tem. Desculpa sempre tem. Desculpa sempre arruma. Sempre. Desculpa você arruma. Sempre. E pode colocar qualquer coisa. Pode falar que assim fica mais simples. É mais fácil. Porque a minha iguana teve que fazer Muay Thai, porque a minha avó trocou de parte do judô. Mas pode colocar qualquer coisa. Pode colocar qualquer desculpa. Pode colocar qualquer desculpa. É o que está dado na realidade, é o que está posto. E a situação que está concretamente colocada para a gente é a seguinte. A direita está mobilizada. Pode não ter sido 1 milhão, mas meteu 200 mil. Está mobilizado. Esses são os quadros mais reacionários, quadros mais avançados, de classe média e tal. Existe uma dúvida muito grande que paira no ar, né? Dessa classe trabalhadora que sentiu o aperto econômico na época do Bolsonaro. E aí, no momento em que a gente tem a possibilidade de reverter isso em uma reversão radical das políticas públicas. Radical. Skate. Para você conseguir ter essa mobilização. E essa é a questão. Essa popularidade impacta no poder de barganha. E aí, com a queda da popularidade e o aumento da reprovação, o governo Lula está cada vez mais na parede. Eles estão na parede. E aí, não tem para onde correr. Porque você toma políticas e ações que vão concretamente prejudicar o olhar sobre você nos meios mais necessários, nos seios da classe trabalhadora. A receita do desastre está dada. Tá aqui, ó, de bandeja. De bandeja, tá aqui, ó, de bandeja, tá? E aí, é foda, né? Porque você olha e fala assim, mas a correlação é muito difícil, o cara tem dinheiro. O Brasil nunca teve um congresso de esquerda. Nunca. O Brasil nunca teve um congresso de esquerda, gente. Nunca. Como que a gente conseguiu vitórias históricas para a classe trabalhadora? Tem um congresso de esquerda. Como? Gente, me responde como. Como que isso foi possível? Tá ligado? E é foda, né? Porque você tá, ainda nisso, você subestima o povo. Você subestima a capacidade de mobilização e a capacidade organizativa. Essa hegemonia política que está dada na esquerda hoje é uma hegemonia que é tudo. Entreguista, né? É uma hegemonia que atende aos interesses da classe dominante de outra forma, sobre uma pecha civilizatória. É isso que está acontecendo, tá ligado? Depositar no investimento privado, no capital privado, enfim. O que está acontecendo é isso. O Brasil está entregue às classes dominantes. Entregue não só porque a política econômica está colocada da forma como está, substancialmente apoiada pelo governo. O Haddad não trabalha sozinho, gente. Qual foi a mobilização do governo que a gente viu com relação à proposta de lei que tá vigorando agora? Que está para passar agora, sobre o aumento da autonomia do Banco Central. O aumento da autonomia do Banco Central. Ninguém falando sobre isso. Ninguém colocando essa questão. Ninguém. Mas o PIB tá ótimo, tá ligado? E aí, além de você ter uma hegemonia que entrega o trabalhador e fala assim, trabalhador, vai aqui, ó, de bandeja. Toma. Classe dominante, pode pegar. Tá aqui, ó. Além disso, é uma hegemonia política que não se posiciona. Lula se posicionou na questão da Palestina e fez muito bem. Fez muito bem. Muito bem. Porque a única forma da gente conseguir reverter... a única forma da gente conseguir reverter essa hegemonia narrativa que a direita tem sobre esse tema é se a gente colocar a outra linha em disputa. E não falar, veja bem, veja bem, veja bem. Não, Lula fez certo. Lula fez certo ao se posicionar sobre a Palestina da forma como se posicionou. E deveria ter ido às últimas consequências. Encerrar relações diplomáticas com Israel. Tirar o embaixador e falar, amigo, um beijo, um abraço. Isso é muito mais representativo porque isso implica numa visão de protagonismo político, por exemplo, que os outros países seguiram tendência. Por quê? Porque a hegemonia não se constrói com carinho, com afago, na pequena política. Se constrói a partir da nossa possibilidade de posicionamento, de linha, de dizer é isso e acabou. Doa quem doer. Mas vai não sei quem chorar. Foda-se. Foda-se. É defender o bom, o certo e o justo. Acabou. Mas vai ser difícil. Vai. Claro que vai. Isso me pega muito, né? Essa ideia de que não pode se posicionar, não pode ter essas abordagens, porque isso dificulta o trabalho. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um trabalho de merda
Porque é mais fácil. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Você faz algo menos complexo, você faz algo que demanda menos complexidade, que demanda menos articulação política, porque é mais fácil dentro da realidade, da totalidade que está colocada ali, e acabou. Você joga o jogo fácil. Você não é intransigente. Cara, se você não é intransigente com a defesa dos seus interesses, você vai ser intransigente com o quê? O que você vai defender? Esse é o reflexo da impopularidade. Essa coisa mole, covarde, sabe? Meio tirando o corpo fora. Não assumindo a bronca da luta de classes, velho. Não assumindo a bronca da luta de classes. Pelo contrário, assumindo do lado da classe dominante. O que se espera disso? O que se espera de um governo soca-fofo? O que se espera de um governo soca-fofo? Além da popularidade baixa, da falta de apoio, da falta de mobilização. E quando o governo precisar da classe trabalhadora mobilizada na rua por qualquer motivo que seja? Por qualquer motivo que seja. Vai ter a mobilização? Vai ter isso? Se não tem compromisso político, não tem esse compromisso da construção de uma hegemonia forte, de uma hegemonia que atenda aos interesses da classe trabalhadora, estamos diante de um governo soca-fofo, que joga contra a classe trabalhadora. É isso, entendeu? É isso. E eu adoraria estar errado. Adoraria estar errado. Adoraria estar errado. Adoraria. Não acho que estou.